Ótimo. Boa tarde a todos. Prazer estarmos aqui na igreja novamente. A gente tem uma aula presencial. Vamos falar um pouco sobre Antigo Testamento, em especial os livros históricos, né? Se irmãos tiverem alguma dúvida também com relação à aula passada, no decorrer da aula a gente vai tentando tirar algumas dúvidas, né? Vamos orar? Ó Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de termos estado na Tua casa. Te pedimos que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, segundo a Tua vontade, que possamos progredir no conhecimento daquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Continua, Senhor, nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Bem, a gente falou na última aula que o livro de Samuel é composto por três grandes histórias ou três grandes personagens. O livro de a história de Samuel, a história de Saul e a história de Davi. São os três grandes personagens desse livro. Nós falamos na semana passada sobre a história de Samuel, como ele chega a ser juiz de Israel. E nesse intervalo de tempo, quando Samuel está para entregar seu cargo, para passar à frente do seu ministério, o povo decide ter um rei, né? Não por outra razão, mas, segundo o próprio texto bíblico, eles afirmaram que eles queriam ter um rei como as outras nações. Alguém que entrasse na guerra, alguém que fizesse as batalhas do Senhor. E claro, haviam razões das quais o povo de Israel sentia essa necessidade de um rei. Entre elas, o forte avanço militar dos filisteus. Os filisteus eram um povo muito superior na arte da guerra que o povo de Israel, tanto no conhecimento, na utilização do metal, na fabricação de armas, como também com outras tecnologias de guerra. Os filisteus estavam muito à frente do povo de Israel naquela época. Também há um líder que pudesse unificar toda aquela nação em prol de uma batalha comum. O que acontecia eventualmente é que quando tinha um conflito em uma determinada região, o Israel como um todo não necessariamente se envolvia. Envolvia mais aquela região, as regiões próximas ali, mas não existia essa ligação total da nação como um corpo unificado. Era necessário que existisse um rei que pudesse unificar toda a nação para que pudesse fazer as suas guerras. Então, Deus, ele ouve a reclamação do povo de Israel, o povo que queria muito ter um rei, e concede um rei segundo o coração do povo. Alguém que fosse um perito, alguém que fosse tivesse mais uma capacidade para poder guerrear em si. E de fato, Saul, ele se torna um grande guerreiro. A gente costuma pegar a história de Saul só pelo lado negativo, né? Mas a verdade é que Saul, ele foi responsável para que o povo de Israel não entrasse um colapso naquela época e impediu durante um grande tempo o avanço do exército filisteu para que ele não dominasse completamente o povo de Israel. Então, Saul, ele teve o seu papel positivo dentro do seu aspecto do qual ele foi chamado. Ele guerreou as guerras do Senhor até que ele começou a entrar em declínio. Mas ele entra na nação como rei. Na verdade, ele é quase uma espécie de um juiz, né? Porque o seu reinado, de fato, ele tem uma característica mais... ele consegue unificar, de certa forma, o povo, mas ainda não tem um palácio, não tem uma centralidade, não tem aquele ambiente de reino, na época de Saul, ambiente de corte, que você só vai ter na época de Davi, e posteriormente mais solidificado na época de Salomão. Mas até ali era um rei mais voltado para as guerras. Veja que quando Saul ele assume o trono, ele não vai para o palácio,
ele volta para sua casa para cuidar dos seus bois, cuidar da sua fazenda e tal, né? Até que ele recebe um chamado de uma região que estava sofrendo um conflito, e ali ele mata ali uns 2 bois e espalha aquilo ali, e convoca a nação de Israel para que todo mundo fosse junto a guerrear com essa perspectiva. E aí ele consegue unificar a nação a partir desse ponto. Então, Saul, se você for olhar os primeiros anos de Saul, você pode olhar ele de uma maneira de fato positiva. Saul, ele faz as guerras do Senhor e ele impede o avanço dos filisteus durante um grande período de tempo, tá? Mas só que o que acontece? Saul começa a cair, o poder sobe a mente, ele não consegue lidar com algumas coisas de uma maneira adequada, e aí ele começa a fazer coisas que não são do agrado de Deus. Algumas coisas que estão registradas no livro de Samuel, a primeira, né, ele fazer sacrifício ao Senhor quando não lhe era permitido, somente os sacerdotes. Samuel combinou um horário com ele, Samuel demorou mais do que devia, o povo começou a ficar impaciente, Saul não teve sabedoria para lidar com aquela situação e acabou se antecipando aos fatos, ou seja, ele fez o sacrifício que não era para ele ter feito. E aí quando ele está fazendo o sacrifício, Samuel chega e pergunta: o que é isso aí que está acontecendo, né? E aí ele tem uma das suas primeiras grandes falhas que vão minando pouco a pouco o seu reinado em Israel. Mas também ele desobedece Samuel com relação aos amalequitas. Samuel deu uma ordem clara da parte de Deus, precisa exterminar os amalequitas, e aí ele preserva ali alguns bois, preserva o rei, como se a sua misericórdia fosse algo do qual Deus tivesse se agradado naquele momento. Havia uma ordem direta da parte de Deus que ele não cumpre. E aí, quando Samuel também vê toda aquela situação, ele repreende Saul, a ponto de dizer que Deus já havia retirado dele o reino e também já havia escolhido o seu sucessor, embora os dois até aquele momento não soubessem de quem se tratava. Outra falha de Davi, ou de Saul, foi de perseguir Davi, né? Assim que Saul começa a perceber que Davi seria o escolhido de Deus para substituí-lo, ao invés de ele aceitar a vontade de Deus, como fez, por exemplo, o sacerdote Eli, né? Ele resolve perseguir Davi, achando que ao matar Davi, aquilo cessaria, né? Mas Davi estava sendo protegido por Deus. Então, por mais que ele tentasse, por mais que ele procurasse, ele não conseguiria fazer nada. Então, essa também é a falha. E a última falha dele foi a consulta que ele teve com a pitonisa de Endor, né? Quando ele procura falar com Samuel sobre a guerra que ele estava travando contra os filisteus. Ele vai se encontrar com os filisteus, ele percebe que o momento não é bom para ele, a derrota na guerra está muito bem desenhada contra ele, e ele tenta todos os recursos, ele tenta falar com Deus, Deus não lhe responde, ele tenta Urim, ele tenta Tumim, ele tenta os sacerdotes, e nada, ele encontra resposta de maneira alguma. E aí ele apela, ele procura uma necromante, né, alguém que converse com os mortos, para ver se tem algum retorno de Samuel, para que pudesse lhe dar alguma orientação. Mas uma coisa interessante nesse texto, e que gera muitas dúvidas, é o que de fato aconteceu ali. Nesse evento, né, que é relatado no livro de Samuel, acho que é capítulo 29, quando Saul, ele tem esse encontro com a pitonisa de Endor. O que de fato aconteceu aí? Aí pergunta: teria Saul consultado de fato Samuel? Teria
a pitonisa enganado Saul, ou eles teriam sido os dois, né, enganados por um demônio ou algo parecido. O que é que vocês acham? Você acha que todo mundo foi enganado? Por quem? Pelo demônio. Eu não sei se era o que eles queriam ouvir, né? Porque eu acho que Saul não queria ouvir que ia morrer, né? Mas juntou o útil ao agradável. Perfeito. Alguém acha outra coisa? Saul o quê? Você acha que a pitonisa enganou Saul? Ele não viu, não foi nada, né? Ela deu a tapeada nele lá. Você acha que foi enganado pelo demônio, né? No caso, então, ela enganou os dois, né? Os dois, né? Quem mais acha alguma coisa diferente aí? Dessa aqui é a mesma, né? Vamos abrir lá em 1 Samuel. Capítulo 28, viu? A partir do versículo 1. E aconteceu que naqueles dias os filisteus reuniram os seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi: fique sabendo que você irá comigo para batalhar, você e seus homens. Então Davi disse a Aquis: assim você saberá o quanto este teu servo pode fazer. E respondeu: por isso você será o meu guarda pessoal para sempre. Samuel já havia morrido, e todo Israel tinha chorado, tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Os filisteus se reuniram e foram acampar em Sunem. Saul reuniu todo Israel e eles acamparam em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: procure uma mulher que seja médium, para que eu me encontre com ela e a consulte. Os servos responderam: há uma mulher em Endor, que é médium. Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e se foi, acompanhado de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher, e Saul lhe disse: peço que você adivinhe para mim, pela necromancia, e me faça subir aquele que eu lhe disser. Mas a mulher respondeu: você sabe muito bem que Saul fez, eliminou da terra os médios e adivinhos. Então por que você está me preparando uma armadilha que pode me levar à morte? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo lhe sobrevirá por isso. Então a mulher perguntou: quem você quer que eu faça subir? Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou em voz alta e disse a Saul: por que você me enganou? Pois você é mesmo Saul. Mas o rei disse à mulher: não tenha medo, o que você está vendo? A mulher respondeu a Saul: vejo um Deus subindo da terra. Ele perguntou: como é a sua figura? Ela respondeu: vem subindo um ancião, está enrolado numa capa. Então Saul entendeu que se tratava de Samuel. Ele se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Samuel perguntou a Saul: por que você foi me perturbar fazendo-me subir? Então Saul disse: é que eu estou angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se afastou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso chamei para que você revele o que eu devo fazer. Então Samuel disse:
Por que você pergunta a mim, visto que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? Porque o Senhor fez com você o que havia anunciado por meio de mim, rasgou das suas mãos o reino e deu a alguém outro que é Davi. Você não deu ouvidos à voz do Senhor e não executou o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque. Por isso o Senhor fez isso com você hoje. O Senhor entregará também Israel com você nas mãos dos filisteus. E amanhã vocês e seus filhos estarão comigo. O Senhor entregará o acampamento de Israel nas mãos dos filisteus. E aí segue-se a história. Veja. O que você tem aí? Algumas respostas possíveis, né? Primeiro, será que Deus permitiu que Samuel aparecesse naquele momento? Nós temos pelo menos aí 3 correntes que defendem 3 coisas diferentes dentro dessa história, né? Uma que vai entender que Deus permitiu temporariamente ou somente naquela ocasião que de fato houvesse uma consulta com os mortos, e no caso aí com o próprio Samuel. Deus teria permitido a pitonisa entrar em contato com Samuel, ou Saul falar com Samuel. Isso é uma corrente de interpretação baseada em algumas coisas no texto bíblico. Por exemplo, o próprio texto diz que era Samuel. O texto diz, e falou com Samuel, e viu Samuel, e Samuel diz. Né? Então, tem esse ponto aí, tá? Por outro, não necessariamente, né? Segundo, o segundo ponto de vista, aquilo ali, aliás, pelo lado negativo, né? Pelo lado negativo, bem, a consulta com os mortos é totalmente proibida no texto bíblico, e já naquela época já havia uma revelação que já era contrária a isso aí. Então, Deus não poderia se contradizer e apresentar uma consulta ou permitir algo que ele mesmo já havia proibido. Então, temos esse ponto negativo e esse ponto positivo com relação a essa visão. Uma outra corrente entende que tudo o que aconteceu ali seria uma obra de Satanás. A mulher achou que havia falado com Samuel, Saul achou que a mulher havia realmente consultado, mas o que aconteceu ali foi de fato uma intervenção diabólica para fazer com que Saul ficasse ainda mais destruído, né? Saul já estava derrotado antes mesmo da batalha começar. Então, seria isso aí. O ponto positivo é que preserva a perspectiva de que Deus não teria permitido uma conversa com os mortos e de fato não teria acontecido, tá? E também, como ponto positivo, a promessa ou a profecia que esse Samuel ou esse pseudo Samuel apresenta, ela não se cumpre na íntegra, tá? Primeiro, o suposto Samuel diz, né? Amanhã estarás comigo. Isso tudo está errado. Primeiro que não foi amanhã. Não, estarás contigo tu e teus filhos. Está tudo errado aí, nada disso aconteceu. Tá? Não foi amanhã, foram alguns dias depois. Saul não vai estar com Samuel. Samuel está em outro lugar. E Saul possivelmente estaria em outro. E a última coisa é que não é Saul e todos os seus filhos, porque ficou Esbocete e também almejou o trono de Israel após a morte de Saul. Então, toda a profecia ali não se cumpriu em nada, né? Dá-se um falso entendimento, porque Saul morreu, alguns dos seus filhos morreram, mas a profecia como um todo não se cumpre. Então, se fosse uma profecia da parte de Deus, teria que ter se cumprido completamente. Então, essa corrente, ela entende, a partir dessa perspectiva, que não tinha isso aí.
novamente, contra ela depõe o texto bíblico falar Samuel, né? Pois não. É, mas isso seria talvez uma visão anacrônica, né? Porque hoje a gente tem essa perspectiva, né? Jesus subiu, né? Só que assim, Jesus subiu para onde? Para a lua, né? Não é, o céu não está em cima, fisicamente falando, né? Não estava passando o planeta e ele pegou a embalagem. Não, a ideia não é essa, né? Jesus ele poderia ter desaparecido, mas para que a visão ficasse um pouco mais, se não restasse dúvidas, a ideia dele subir e desaparecer nas nuvens, ficou mais claro para os discípulos que ele não ia ficar aparecendo como ele estava aparecendo durante aqueles 40 dias. Tá? Então, mas só que na concepção antiga, concepção hebraica, o Sheol ficava abaixo da terra. E para o Sheol ia todo mundo, os bons e os maus. Né? Então, entender dentro de uma visão daquela época, que Samuel subiu da terra, não seria errado entender dessa forma, até porque era a visão que eles tinham. Né? Veja o que Jacó diz: eu vou descer ao Sheol, né? Em lágrimas eu vou descer à sepultura, né? Porque Sheol ele traduz, entre outras coisas, como sepultura. Então, essa ideia de subir, dele ter subido da terra, pode ser, mas não é uma coisa conclusiva. Tá? Dentro da visão do pessoal daquela época, não. Né? Mas, enfim, você tem aí essas três, e a última que seria uma obra de uma pitonisa, né? Quer dizer, ela é uma pessoa experiente. Quando viu Saul perguntando ali, e aí, tem alguma pitonisa aí e tal, né? Aí ela fez assim: oxe, eu vou dizer que eu sou. Ele já botou um bocado de gente para correr aí, já passou o rolo em todo mundo, eu vou dizer que eu sou assim. Não, sei não, quem é não, conheço não. Não, mas não se preocupe não, mas você não vai morrer e tal. E aí ela consulta, mas ela já sabe que seria Saul, e aí faz todo aquele show, né? Aquele que a gente costuma dizer, aquele pantim, né? Para dizer que viu Samuel, mas nada aconteceu ali. Até porque aquilo que Samuel diz é uma profecia muito fácil de se cumprir, né? Que Saul ia perder a guerra, todo mundo já sabia. Saul já estava derrotado. Antes mesmo de guerrear, já estava na cara que ele ia perder, né? Então, enfim, alguém dizer que ele ia perder aquela guerra não era nenhuma novidade. E as profecias que Samuel fez sobre Saul, provavelmente, ou muito provavelmente, já eram do conhecimento de todo mundo. Então, não era uma novidade para ela falar aquilo ali, tá? Então, é, a desculpa dos espíritas, né, é dizer o seguinte: se Deus proibiu a consulta aos mortos, é porque ela existe. Eu não creio, claro, né? Mas essa é a interpretação que eles fazem, né? Bem, para você a mais interessante, eu sei o que tem que dizer, eu sei o que tem que dizer. eu posso dizer a minha, mas não.
Sim. Seja antes ou seja depois, ela reconheceu. Não, porque ele não aparece. Essa imagem que está aí não é a realidade da coisa, não, tá? A ideia aí é que a mulher ela incorpora, entre aspas, tá? Ela teria incorporado Samuel, né? E aí ela começa a falar, ela fala, mas seria, entre aspas, né? Por intermédio de Samuel. Aliás, as palavras de Samuel por intermédio dela, né? Quando a gente diz assim, não, não, não. É só, a imagem é meramente ilustrativa. Ah, quando a gente diz assim, uma disposição especial da parte de Deus, a corrente que defende essa interpretação, ela entende que não há comunicação entre mortos e vivos, obviamente, mas nesse caso em especial, Deus teria aberto uma exceção dentro dessa corrente aqui, tá? Não é, estou defendendo não, tá? Estou só informando, tá? Veja, dentro dessa corrente interpretativa, Deus teria aberto uma exceção para isso aí, uma disposição especial para isso aí, tá? Mas o que não seria algo recorrente, tá? Eu fazer por votação aqui, para a gente decidir qual é a verdadeira, né? Qual dos irmãos acredita na primeira, que foi uma disposição especial da parte de Deus? Nenhum? Ninguém. Essa aqui parece. Essa realmente é mais difícil mesmo, né? Eu acho que não se encaixa até pela. A profecia teria se cumprido, não teria nem acontecido, porque seria uma afronta à própria lei de Deus, né? Então, realmente, essa aqui não se encaixa. Sim. Ou tem uma influência diabólica envolvida, né? Mas enfim. Quem acredita aí que foi uma obra de Satanás para enganar todo mundo ali? Todo mundo achar que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por fácil, não deu para contar. Quem acha que foi uma obra somente da pitonisa? Ela disse, eu vou enganar ele, já sei que é. Eu acho que todo mundo ficou na 2 aí, né? De fato, é o que me parece ser o mais coerente, né? Uma obra de Satanás, que ele entra para enganar de fato, e ele consegue enganar tanto Saul quanto a própria pitonisa, que você vê que parece que ela se surpreende, né? O que dá a entender que ela era uma charlatã mesmo, né? Que nunca tinha acontecido isso com ela, de repente acontece algo diferente, ela mesmo fica admirada, assim. com tudo que está acontecendo, né? Bem, e assim termina a história de Saul. Saul, ele começou muito bem, começou fazendo as guerras do Senhor, começou até de uma certa forma bastante positiva, mas com o tempo, com as coisas que foram acontecendo, ele começa a desencaminhar o seu trabalho, o seu ministério, a ponto dele se tornar uma pessoa que acabou cometendo pecados gravíssimos no final da sua vida, tá? E o terceiro personagem dentro do livro de Samuel é o próprio Davi, né? Ele vai ocupar ali todo o livro de 2 Samuel e boa parte do livro de 1 Samuel. E também ele vai estar envolvido na história tanto de Saul quanto de Samuel, de alguma forma. A Bíblia diz, um homem segundo o coração de Deus. Quando Saul foi escolhido, a ideia era satisfazer a necessidade que o povo tinha, a vontade que o povo tinha de um rei, segundo os parâmetros dele. Um rei das guerras, um rei que guerreasse as guerras do Senhor, né? Mas não um rei segundo o coração dele.
Davi não. Davi ele vai começar lá atrás, lá junto com o seu rebanho. Ele é escolhido por Deus quando ninguém conhece ele. Ele começa a progredir a partir dali. Por outro lado, Davi era um homem complicado também, né? A história de Davi, segundo o próprio relato de Samuel, não é a das melhores, né? Era um homem que cometeu muitos pecados. O livro de Samuel não omite em nada a sua trajetória, né? Tanto com relação a ele mesmo, como também com relação à sua família. Então, teve o seu pecado com relação a Batseba, e, no mínimo, você tem um abuso de poder, no máximo, você pode ter outras coisas envolvidas aí, e assim continua. E, irmão? A pergunta é difícil. Sim. Porque, veja bem, Davi, como rei, ele fez muitas coisas interessantes. Primeiro, com relação à fé, ele promoveu a fé a Yahvé, a fé ao Deus verdadeiro, né? Saul ele vai apresentar mais no contexto de guerras. Você não vê uma preocupação tanto de Saul com a questão religiosa, a não ser quando ela está diretamente relacionada à guerra. Então vamos fazer o sacrifício para aplacar os deuses ou ganhar a benevolência de Deus, para que a gente possa guerrear e vencer a guerra. Ou seja, a religião de Saul é uma religião puramente utilitarista. De Davi não. No período de paz, ou que ele não está guerreando, ele vai atrás da arca do Senhor para trazê-la para Jerusalém. A arca ela foi tomada no período dos juízes, ali antes de Samuel, no tempo do sacerdote Eli, e ela passa um tempo com os filisteus. Os filisteus têm todas aquelas pragas por causa daquela arca, e eles mandam de volta para Israel. Quando ela chega, não lembro basicamente qual é o território, mas ela fica na casa de Obed-edom, e a arca fica ali. E ninguém quer saber, ninguém vai atrás dela. Fica ali na casa de Obed-edom, ele é abençoado, e prospera e tal e tal. Mas ninguém, passa todo o tempo de Samuel, passa todo o tempo de Saul, e ninguém se preocupa em trazer a arca para ela virar algo central dentro da nação de Israel. Então o que acontece? Davi toma Jerusalém, e depois que ele toma Jerusalém, que ele percebe que Jerusalém ela é uma fortaleza natural, né? Lembra do Salmo, né? Se confio no Senhor, sou como os montes de Sião, e não se abala, mas permanece para sempre. Jerusalém ficava sobre o monte. Então, para você tomar Jerusalém, era difícil, sempre foi difícil. Tanto é que os exércitos babilônios tiveram dificuldade. O exército romano, na época de 70 depois de Cristo, teve dificuldade de tomar Jerusalém. Porque, naturalmente ou geograficamente, Jerusalém ela é uma fortaleza natural. Tanto é que Davi ele diz, olha, quem primeiro entrar e vencer aí os jebuseus, que era o que tomava conta de Jerusalém antes do povo de Israel, ele vai ser o capitão do exército. E aí Joabe faz isso. Na verdade, ele acha uma porta, uma passagem pelas águas e consegue chegar. Mas era algo difícil de acontecer. Então, Jerusalém é uma fortaleza natural. Quando Davi toma Jerusalém, ela passa a se tornar cidade de Davi. E ali, ele traz a corte para Jerusalém, e aí ele começa a fazer daquela cidade ali a capital. Ela era central, né? Ela fica no meio mesmo ali
do território de Israel, né? E aí ele começa a trazer, ele vai atrás da arca, e aí a arca, no primeiro momento, ele não consegue trazer, tem aquela dificuldade, porque não trouxe nas costas, tal, tal. Depois ele consegue trazer de novo. Quando a arca chega a Jerusalém, tem aquela adoração, tem aquela coletividade, não era uma guerra. Então veja que tudo isso aí demonstra o apego de Davi à fé verdadeira. Davi errava muito, mas Davi adorava o Deus verdadeiro e tinha essa adoração no seu coração. E além disso, toda vez que Davi errava, e ele errava bastante, né? Ele se arrependia. Diga. É, perfeito, né? É é uma resposta também, né? Ou talvez as duas sejam verdadeiras, né? Eu acredito mais porque Davi, ele se torna alguém que ele está, que de fato, a vida de Davi é uma vida de adoração. Independente de quem era Davi, vamos dizer assim, fora da igreja, né? Fora do templo, tá? Mas ele era um homem de adoração. Você tem ali os salmos, por exemplo, a grande parte dos salmos foram feitos por Davi ou por seu grupo, né? A preocupação de Davi com a arca da aliança, a preocupação de Davi com o templo. Davi não constrói o templo, mas ele deixa tudo quase que preparado para Salomão começar a construção. Então, tudo isso aí demonstra alguém que tinha no seu coração uma preocupação com as coisas de Deus, o que você não vê com Saul. Você vai ver com Saul uma preocupação muito mais utilitarista do que uma preocupação real, né? Diga. Perfeito. É, a primeira vontade era de Davi, né? Davi, ele observa lá seu palácio e olha ali para a Arca da Aliança e vê ali ela rodeada de tendas. Ele diz, não dá, né? Como é que eu, morando no palácio, e a Arca do Senhor ali, rodeada por aquelas tendas? E aí ele coloca no coração esse desejo de construir o templo. E ele, dado o tesouro pessoal, ele faz todo um cronograma de adoração, de divisão de louvores e tudo. Então ele se preocupa muito com esse aspecto do templo. Sim, a questão aí talvez não é aquele que não erra, né? É aquele que, como é que ele responde
aos seus próprios erros, né? É muito comum as pessoas no nosso dia a dia, elas erram, percebem o erro, mas não admitem, né? O diferencial de Davi é, sempre que ele foi confrontado com o pecado, ele reconheceu, né? Agora, a figura dele como pai, realmente é difícil, né? A figura dele como rei, em executar a justiça e cumprir a lei, nem sempre acontece, né? Por exemplo, no caso de Aminon, o estupro de Aminon com a irmã dele, né, Tamar, a lei exigia pena de morte, né? Ele não cumpre. E aí o que abre um precedente, porque a Tamar era filha, era irmã de sangue, era irmã de pai e mãe de Absalão. E ali ele absolve aquilo ali, mas Absalão não. Se Davi tivesse executado a justiça ali de fato, cumprido a lei, né, e tivesse entregado Aminon para morrer de fato, né, ele teria, talvez, nada disso tivesse acontecido depois. Mas ele não faz, né? E ele não só não faz, como ele não toma nenhuma outra atitude. Porque Absalão foi desterrado, Aminon não foi. Veja como a justiça de Davi fica meio falha aí, né? Então, quando Absalão ele toma a vingança ou faz o que Davi deveria ter feito, aí quem é desterrado é ele. E aí ele não volta, mas quando ele volta, quando Davi permite a volta dele, também ele não vai ao encontro de Absalão. Não perdoou. Fique aí, não venha cá. Até que Joabe arma aquele encontro, né, aquela situação toda lá, que aí eles têm um encontro entre eles, né? Mas mesmo assim, o texto bíblico deixa transparecer que houve um abraço frio da parte de Davi com Absalão. Então, tudo isso vai construindo, né? É uma cadeia que vai se ligando os elos até que acontece o que aconteceu, né? E aí Absalão aproveita, porque nenhum reinado é perfeito, e aí ele vai pegar aquele povo mais insatisfeito e cria ali uma revolução, uma revolta, né, contra o próprio rei, né? Então Davi teve essas falhas, mas sempre que tem, ele volta atrás. Por exemplo, com o censo, né? Ele manda fazer um censo para contar o povo de Israel, e ali também é entendido como pecado. Por quê? Porque Davi queria saber o seu exército, provavelmente, né, para se sentir mais confiante naquilo ali e tal, né? E aí quando começa a praga, de novo ele também se arrepende. Aí ele vai atrás, ele procura solucionar as questões. Então, dentro desse contexto, a ideia que a gente tem é que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhecia os pecados. E ao reconhecer, ele tomava uma outra atitude, né? Ele pedia perdão, ele se arrependia, e no caso dele, ele pagava mesmo pelos pecados, de certa forma. Perfeito, né? Que na verdade ali era mais um erro de conduta, né? Assim, do que se esperava de um rei, né? Enquanto ele estivesse chorando, ele dava-se a entender que ele não estava satisfeito com o resultado da guerra, né? O exército de Davi lutou por ele, né? E aí eles venceram, mas aí ficou aquela questão lá atrás, né?
Ah, e aí Davi, no 2 Samuel, capítulo 6, Davi ele traz de volta a arca do Senhor, ou tem novamente uma preocupação, né? E leva a arca para Jerusalém. No capítulo 6 de 2 Samuel, diz o seguinte: mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Davi se levantou com todo o povo que tinha consigo e partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram na casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filho de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamboris, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá. Chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar a arca do Senhor? É interessante que tudo parecia muito bonito naquele momento, né? O povo estava em festa, havia uma alegria sem tamanho, a arca estava sendo conduzida e tudo parecia ser bênção. Todo mundo estava feliz, menos o Senhor. E aí, quando num primeiro momento a arca cambaleia lá, Uzá, que algumas pessoas dizem que deveria se chamar Azar, né? Teve o azar de estar ali naquele momento, e colocou a mão na arca, e aí Deus executou o seu julgamento ali. Algumas questões nesse texto que são importantes destacar, né? Primeiro, que a arca ela precisa ser levada às costas. A arca é o símbolo de adoração, né? Era o símbolo de Deus, ou da presença de Deus. E que o texto diz: Deus ele monta acima dos querubins. Tá? Então a arca, ou a nossa adoração, ela não pode ser levada de qualquer jeito. Ela tem que ser levada nas costas. Não há facilidades, não há caminhos, não há atalhos. Quando a gente fala de serviço ao Senhor, precisa ser as nossas costas. Tá? Precisa ter essa consciência de adoração. Tá? Mas a gente quer colocar muitas facilidades. Agora, qualquer dificuldade, qualquer problema, a gente corre longe. Tá? Eu lembro de pastor que foi fazer uma semana de oração na igreja. Aí tinha que estar lá na igreja de 5 horas da manhã. Quantas pessoas estariam lá daqui, né? Naquele dia. Está lotado, né? Era 5 horas da manhã para orar, botar o joelho em oração, depois tinha uma reflexãozinha breve, depois cada um seguia para as suas casas, né? Quer dizer, não dá, né? A gente quer as coisas mais fáceis. A gente não quer carregar a arca nas costas porque é pesado, que incomoda, né? Porque atrapalha. A gente quer as coisas mais fáceis. Às vezes quando tá chovendo, eu não vou na igreja hoje. Ou eu só vou de manhã, ou eu só vou à noite, né? ou não sei. E aí a gente fica criando uma série de dificuldades. Na verdade, a arca precisa ser levada nas costas. Né? Não dá para você
colocar num carro de boi. Dá para você colocar alguma coisa que faça o trabalho por você. É isso que a gente faz muito quando é campanha de missões. Arrecadar alvo, dar dinheiro, é fácil, né? Agora, ser um missionário na sua região, não é. A gente terceiriza a nossa obrigação de pregar o evangelho a toda criatura. Quer dizer, a arca não vai nas nossas costas, a arca vai no carro de boi. Ou quando muitas vezes acontece de um irmão estar precisando de uma visita, aí você diz, eu vou falar com o pastor para ele visitar, mas eu não vou, né? É sempre a arca no carro de bois, quando a arca deve ser levada nas costas, né? Outra coisa, Deus não se agrada das supostas manifestações de adoração, que são glamorosas demais, mas não são de acordo com os seus preceitos. Aquela festa ali tinha harpa, era uma grande ocasião, tinha toda uma adoração bastante inflamada e parecia tudo maravilhoso, mas Deus não estava se agradando, porque não estava de acordo com a vontade dele. Qual era a vontade dele? Que a arca fosse levada pelos levitas e não por um carro de bois. Deus até teve misericórdia do povo filisteu, eles não tinham conhecimento da lei, né? E aí ele até permitiu que fosse levado pelo carro de bois. Mas veja a preocupação dos filisteus, né? Vamos colocar bois que nunca levaram jugo. Eles não tinham a lei como conhecimento. Mas o povo de Israel, não. Porque eles fizeram isso, a gente vai fazer também igual. Mas vocês têm um conhecimento do que é verdadeiro, do que deve ser feito. Então, no caso de Israel, não se aplicava. Por isso também não deu certo. Nem mesmo as boas intenções, né? Como diz o ditado popular, de boa intenção o inferno está cheio, né? Então, Uzá teve uma boa intenção. Não vou deixar que a arca do Senhor caia no chão. Coitado. Uma ótima intenção, uma maneira extremamente equivocada. Não é só boa. Agora pensa, é para Deus, né? Então faz de todo jeito aí, tá bom. Não, mas a gente está falando, mas é para Deus. Então, não é assim. Deus tem suas formas de trabalhar, seus preceitos. O culto do Senhor, ele tem seriedade, ele exige algumas coisas que devem ser colocadas em prática. Não é da forma como eu quero, o que eu acho mais interessante. É da forma como ele quer e da forma como ele acha mais interessante. Nós não estamos aqui para dizer como tem que ser feito. Nós estamos aqui para cumprir aquilo que ele determinou. Então, o que aconteceu com o povo de Israel naquela figura lá é uma coisa, mas para a nossa realidade hoje, a gente precisa ter isso em mente. A arca tem que ser levada da forma como o Senhor estabeleceu e não da forma como eu acho mais interessante levar, tá? E aí o texto continua. Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor abençoou toda a sua casa. E aí, depois de um tempo, né, avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi com alegria, trouxe a arca de Deus da casa de Davi de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificou um boi, um animal gordo. Davi estava com medo tão grande. Deu 6 passos. Para um pouquinho aí. Vamos fazer um sacrifício aqui só para garantir, né? Só para garantir. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, como todo Israel, levou a arca do Senhor com o júbilo e ao som de trombetas. Agora sim, com os levitas,
levando a arca nas costas, fazendo aquilo que deveria ser feito, Deus abençoou o trabalho. É uma reflexão para as nossas vidas, né? Deus abençoa aquilo, ou aqueles, né, que se propõem a fazer segundo a sua vontade. Deus tem muitos ensinamentos no texto bíblico sobre muitas coisas. E aí, às vezes, a gente só quer pegar aquilo que é melhor para a gente, né? Mas lá está dizendo como é que funcionam as coisas. Quer ter uma vida abençoada? Está lá no texto bíblico. Não quer? Faça tudo ao contrário. Mas se você quer ser abençoado, faça do jeito que está lá. E a gente passa para o livro de Reis. O livro de Reis também é de autoria desconhecida. Algumas pessoas acreditam que possivelmente seria de autoria de Jeremias, até porque ele está nesse período final, ele é o personagem dentro de Israel principal, ou que tem uma comunhão com Deus mais forte, né? Que poderia ser alguém que tivesse escrito de fato o livro de Reis, né? É alguém que estava no final do período da monarquia. Obviamente que tinha toda a história anterior às suas mãos, mas é alguém que viveu o período final. Então, possivelmente, o ano 560 ao ano 550 a.C. 560 ou 563, né? Foi o período que Israel, 597, né? Foi o período que Judá cai, né? Ou seja, Israel como um todo deixa de ser nação. Propósito do livro: mostrar a justiça do exílio, assegurando a esperança na aliança com Davi, bem como também chamar o povo ao arrependimento para um possível retorno. Sim? Já está na tela aí, né? Algumas verdades fundamentais. Apesar da severidade do castigo, a ira de Deus era plenamente justificada, tendo em vista a apostasia repetida e grave do povo. As promessas da família de Davi continuavam em vigor, apesar do erro dos seus filhos. E Deus conclamou ao seu povo ao arrependimento. A volta do exílio foi oferecida mediante a esse mesmo arrependimento. Veja, quando Israel, como um todo, ele é levado cativo pela Babilônia, há um grande problema aí. Porque, de fato, como é que Deus permitiu que a nação escolhida, o povo de Deus, ele sofresse uma derrota tão grande a ponto de eles serem levados para fora do seu próprio território, perdessem acesso à terra que eles haviam recebido de aliança? Então havia uma confusão mental sobre esse aspecto. Será que Deus era um Deus inferior aos demais deuses? Será que Yahvé não estava mais com o seu povo? Ou será que Deus foi injusto no seu castigo? Não. A realidade é que o povo de Israel, de certa forma, fez por onde? Através dos seus muitos pecados. Como foi dito na semana passada, Israel sempre foi, ou antes do exílio, né, sempre foi tentado a adorar as divindades cananeias, por causa das colheitas, né, ou para tentar adquirir uma bênção naquele local. E por isso, o povo de Israel cometeu muitos pecados dentro da questão da idolatria. Tá? Então, Israel também foi condenado como nação por conta disso. Como é que Cristo se apresenta no livro de Reis? Todo o livro aponta para a esperança do povo de Israel, de um rei da linhagem de Davi, fiel a Yahvé, que traria salvação para o seu povo. Esse modelo de rei só será visto em Cristo. E o Novo Testamento mostra o Cristo como filho do rei Davi. Então, o livro de Reis ele vai mostrar reis bons, reis maus, reis mais ou menos, reis muito ruins, mas nunca um modelo de um rei perfeito. Até a grande referência, né? Davi teve muitas falhas. A segunda grande referência
Salomão também caiu nesses pecados de idolatria. Outras grandes referências, como Josias, Ezequias, também tiveram suas falhas e o povo acabou sofrendo com isso. Então, todos esses reis aí mostravam a necessidade de um rei perfeito. E esse rei só vamos ter no Novo Testamento, na figura de Cristo, o Rei dos Reis. Né? Pode passar. Então, começa com a história de Salomão. Davi entrega o reino a Salomão. Há um pequeno conflito ali contra o irmão de Salomão, Adonias. Mas só que, de fato, Salomão, ele assume o reinado. E aí Davi passa uma listinha para ele fazer, né? Umas coisas básicas que ele deve fazer. Matar 1, 2, 3, um bocado de gente lá, mas fora isso, tranquilo. Davi era um homem segundo o coração de Deus, né, irmão? Pronto. E aí ele deixa essa lista aí, Salomão compra a risca, e o seu reinado é um reinado de paz. Por que o reinado de Salomão é um reinado de paz? Porque Davi fez todas as guerras que deveriam ser feitas antes. E aí quando Salomão assume o reinado, ele encontra um período pacífico. Ou melhor, todas as nações ao seu redor já estavam subjugadas. E aí não tem mais o que fazer. Salomão ele vai se especializar mais na área de construção e cultura. Mas a arte da guerra mesmo ele não vai praticar com tanta intensidade. Porque não há necessidade para ele naquele momento. Tá? Mas se é assim que ele assume o trono, Deus ele faz dá uma oportunidade a ele de fazer um pedido, né? E aí ele pede sabedoria ao Senhor. Né? O texto bíblico deixa muito claro que Salomão, no começo do seu ministério, ele amava ao Senhor. Ele andava nos preceitos do Senhor. Olha o que está lá em 1 Reis, capítulo 3, né? Versículo 3. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. No começo do seu ministério, Salomão parecia ser um rei muito promissor. De fato, ele foi. Né? Mas ele não terminou tão bem quanto deveria. Né? Salomão vai oferecer sacrifícios grandes, portentosos e tal. E no começo do seu ministério, ele até tem um coração humilde ao Senhor. E faz um pedido a Deus, pedindo sabedoria para governar o povo. Quer dizer, uma espécie de pedido não egoísta, né? Ele está pensando na sua nação. Porém, Salomão começa a cair. Né? Mais para frente, no ministério dele, ou do reinado dele, Salomão ele começa a ter algumas falhas. E aí ele contrai casamento com mulheres estrangeiras que acabam pervertendo o seu coração e levando ele à idolatria. A Bíblia diz que Salomão teve 700 esposas, 300 concubinas. Né? Ele era um herói. E doido. E uma... Talvez tivesse menos, né? Porque talvez tivesse irmãs ali, não sei, né? Mas loucura, né? Só que eram casamentos que possivelmente eram casamentos políticos, né? Então, possivelmente, muitas dessas moças ali ele não chegou nem a conhecer, de fato. Né? Mas, enfim, algumas que ele conheceu levaram ele à idolatria, né? Algumas não eram de Israel, e algumas de outras regiões. E ali começou a se inclinar, né? A um coração um pouco mais liberal, né? Adorar outros deuses, oferecer incenso e fazer aquele que meio que sincronizo, né?
E a questão que fica para a gente, ou sempre fica para a gente, né? É se Salomão morreu salvo, né? E aí? Sim ou não? Deixa eu dificultar as coisas. Se Salomão não morreu salvo, a gente tem aí, pelo menos, né? 2 a 3 livros escritos por um não salvo para nossa meditação. E aí? E agora? É? E Eclesiastes? Eclesiastes, se foi Salomão que escreveu, tá? Ele traz a ideia de um rei que já não está mandando mais em nada, ou seja, bem idoso, no fim da vida ali, né? Ele começa lá, fui rei em Israel, eu nem sou mais, eu não sou mais, eu fui rei em Israel, né? Quer dizer, então, é complicado isso aí, né? Salomão, ele tinha sabedoria dada por Deus, né? Talvez ali no final da sua vida ele tenha se arrependido e tenha dado essa questão, né? No último suspiro, só que tem um agravante ali, não dá para dizer assim, na época que ele foi bom, aí a gente pegou a parte boa dele, né? Só que tem um problema, salvação não se perde. Então, ou ele nunca foi bom, ou ele... É uma boa saída, né? Naquela época o Espírito Santo ele usava algumas pessoas momentaneamente, depois o resto que acontecer aí não é comigo, né? Aí fica por sua conta, né? Enfim, é uma questão para a gente refletir na nossa mente, no nosso coração e ter uma crise de consciência para o resto da vida, né? E aí a gente tem 3 livros escritos por um homem que não foi salvo, né? Ou foi, né? Deus sabe todas as coisas, inclusive se Salomão de fato foi alguém que teve um encontro definitivamente com Deus, né? Ah, perfeito. Não, eu sei. A questão não é se ele foi salvo ou não. É a gente ter nos nossos livros inspirados um livro em que tem uma pessoa que a pessoa que escreveu não era um salvo. Fica um negócio meio esquisito para a gente, né? Mas não fica. Diga, irmão, depois a irmã lá. A pitonisa vai saber se ele vai subir ou se ele vai descer, né? Pronto, tá certo. Diga, irmão. Sim. Sim, mas elas não iam para a guerra, né? Ah, sim. Não, tudo bem, mas a gente o período e o período de Salomão não foi um período de guerra, né? Não era um período de guerra. As alianças de Salomão eram alianças de cunho político. Então Salomão, naquela época, as alianças eram firmadas através disso, né? Você dá a sua esposa para o meu filho e tal, aquele negócio todo. E aí a gente tem uma aliança com isso aí. Ou então, no caso dele, ele não dava para os filhos dele, né? Ele ficava para ele mesmo, né? Enfim. Aí a história continua. Salomão morre, mas antes de morrer, há uma profecia contra o reinado do filho dele, na verdade, que o reino de Israel seria dividido. 10 tribos ficariam com o reino do norte e 2 tribos ficariam com o reino do sul, né?
10 tribos aí entre aspas, tá? Porque a tribo de Levi, ela não tinha um local específico para ficar. E depois que começam a colocar o bezerro de ouro lá com Jeroboão, aí os levitas descem para ajudar. E o Simeão, se você olhar na sua Bíblia aí no mapa, a tribo de Simeão, ela está dentro da tribo de Judá. Então Simeão foi incorporado a Judá. Então as outras tribos que sobraram, elas vão ficar com o reino do norte, e Judá e Benjamim ficam com o reino do sul. E a partir dali os reinos não retornam mais a uma unificação. Vai ter sempre essa divisão. A partir desse momento, o reino do norte se chamará Israel, com a capital posteriormente em Samaria, e o reino do sul se chamará Judá, com a capital ainda em Jerusalém. Judá, ele permanece com o reinado dos filhos de Davi até o final. O reino do norte, não. Volta e meia, uma dinastia era destruída, e aí entrava uma outra no local, passava um tempo, entrava outra, e assim sucessivamente. Só que aí, o que acontece aí no reino do norte? Melhor, né? Quando o Roboão ele entra, né? O Roboão ele assume o poder, e quando ele está assumindo o poder, o pessoal diz assim: olha, teu pai era bom de imposto, né? Ele gostava de um imposto que é complicado para a gente. Ele não tem condição de arcar com tanto imposto. Diminui aí a carga tributária para que a gente possa viver, para se manter a corte em Jerusalém. O ano tem 12 meses, cada ano uma tribo ficava responsável por manter a corte. E era muito pesado isso. E aí o que as tribos pedem? Olha, diminui aí a carga tributária que a gente te serve, não tem problema, mas com isso aí não dá não para a gente não. E aí o Roboão disse: vamos esperar um tempinho aí, eu vou conversar aqui com os sábios para saber o que a gente vai fazer. E aí ele conversa com a equipe que tinha absorvido a sabedoria de Salomão e disse: olha, se você ouvir o povo, esse povo vai ficar contigo para o resto da vida. Aí ele achou ruim esse conselho, foi se aconselhar com os jovens da época. Jovem às vezes é meio alvoroçado, né? Meio impaciente, né? Quer resolver as coisas de todo jeito. E aí o que acontece? Não, cara, você diz assim: o meu dedo menor é mais grosso que os lombos dos meus pais. Quer dizer, se meu pai era bruto, eu sou 3 vezes mais, 10 vezes mais. Se meu pai castigava vocês com chicote, a gente vai lhe castigar com escorpião. Escorpião não é o escorpião bicho, tá? É aquela presinha que se coloca no chicote, que ali arrastam, é bem mais pesado, né? Quer dizer, totalmente fora da realidade, né? E aí acabou que ele não ouviu o conselho dos sábios, ouviu o conselho daqueles que haviam crescido com eles. O resultado foi que o povo se rebelou. Tomou-se uma rebelião sem tamanho, e o povo de Israel seguiu o seu caminho, e o povo de Judá tiveram até um momento de guerra entre eles, mas depois eles ficaram cada um no seu caminho, né? Então, a partir desse momento, 2 povos separados. O livro de Reis, ele vai tratar essa história paralela, né? Uma hora ele está falando do reino do norte, outra hora ele está falando do reino do sul, mas o livro de Crônicas, ele só vai falar do reino do sul. O cronista, ele entende que o povo do reino do norte é um povo rebelde e não tem parte mais com o Senhor. Foram eles que decidiram ir embora. Então, vá com Deus, né? Então, e aí o que acontece no reino do norte depois dessa separação? O culto a Baal, ele é reintroduzido e ganha muito mais força. Você percebe que todos os confrontos contra Baal vai se dar onde? Reino do norte. Elias profetiza com quem? Contra quem? Ou contra que rei? Acabe. Acabe estava no reino do norte, Samaria. Tá? Então, o reino do norte ele vai voltar à idolatria muito mais ferrenho que o reino do sul, até porque o reino do sul ainda carrega aquela herança davídica durante muito tempo. O reino do norte não, eles romperam completamente.
Então eles vão trazer Baal de volta, porque de certa forma, a ideia é que Yahvé ficou no sul. E aí eles têm que ter um Deus para ele, e aí eles voltam aos deuses cananeus, né? Então, começa ali um estabelecimento de uma política de inimizade contra o Reino do Sul, começa um agravamento de crises sociais, crises militares internas, enfraquecimento das políticas e alianças externas. Eles começam a procurar reinos mais fortes que eles para adquirir alianças militares. Então, o Reino do Norte vai procurar a Síria, o Reino do Sul vai procurar a Síria, não a Assíria, e assim sucessivamente. Mais para frente, com Ezequias, eles vão procurar a Babilônia, que começava a surgir como força naquela época, tá? E assim começam essas alianças internacionais que Deus também desaprovava, porque eles deixavam de confiar em Deus para confiar nesses povos. E aí começa a surgir também crescimento das potências mundiais ao norte, tá? Todas essas nações que se tornam ameaças ao povo de Israel, elas sempre estão acima. Abaixo só tem o Egito. E o Egito já era conhecida como potência. Mas aí começa a surgir no norte Síria, a Síria, os persas, né? Os babilônios, depois os persas, né? Sempre acima deles, né? E é nesse período de tempo, quando começa aí esses grandes conflitos com a adoração a Baal, que aparece talvez um dos maiores personagens da história profética do Antigo Testamento, Elias, né? Elias, ele se apresenta, ou ele não é apresentado, ele já apresenta na história, se apresentando a Acabe. Ele já chega lá, entra com os dois pés na porta do palácio, e vai dizendo lá, ó, durante tanto tempo não vai chover, e acabou, se vocês fiquem por aí, e vai-se embora. A coisa ela é tão estarrecedora que Acabe não faz nada. Ele nem toma posição para dizer, vamos prender esse homem. Veja aí o que acontece no capítulo 17 de 1 Reis. Como começa a falar de Elias. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, saia daqui e vá para o leste, e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Veja, Elias não é apresentado, ninguém sabe como é que ele chega lá. Elias era um habitante das montanhas, ele aparece no palácio, pronuncia a sua profecia contra Israel, vai-se embora e fica um olhando para a cara do outro, dizendo, quem é esse doido? E aí quando ele vai embora, passa-se o tempo e começam a perceber que a profecia de Elias de fato se cumpre, não chove, aí eles começam a caçar Elias em todo canto. Como diz até o próprio Obadias, que não é o profeta, né? Posteriormente, onde é que você estava? Que o rei mandou procurar você. Não tem um reino na face da terra que a gente não tenha procurado você lá e tenha achado. Deus havia escondido ele, né? Então, Elias começa entre aspas, fugir, porque não era o momento dele aparecer para Israel. Depois a sua predição de seca, ele vai para o riacho, depois de um tempo aquele riacho seca, e Deus manda ele para Sarepta. E aí é que acontece algo interessante, né? Veja a providência de Deus, né? Você vai ver lá na carta de Tiago, que a religião verdadeira é o quê? É cuidar de quem? Dos órfãos e das viúvas. Por quê? Por que dos órfãos e da viúva? Por que não dos animais? Está em moda hoje, né? Cachorro, gato, não. Por que dos órfãos e das viúvas?
Porque era uma classe menos favorecida, tinham menos oportunidades, que estavam totalmente dependentes da sorte. Naquela época, a viúva não tinha direito a nada, e o órfão não tinha condição nem de fazer o seu próprio sustento. E aí Deus leva Elias para ser sustentado por quem? Por um órfão e por uma viúva. Coisa de Deus, né? Coisa de Deus. Para ele mostrar que ele pode sustentar seus servos das maneiras mais estranhas, diferentes possíveis, né? Então, ele fica sendo sustentado durante aquele determinado tempo pelo órfão e pela viúva. Depois Deus manda ele de volta, diz, pronto, acabou o tempo, agora você vai lá e vai falar com Acabe novamente. Ele chega de novo para Acabe e diz, olha, vamos acabar com isso, vai voltar a chover, agora é o seguinte, vamos ver qual é o Deus verdadeiro? Se é o Deus que vocês servem, tudo bem, sigam Baal. Se Baal é Deus, adorem Baal. Mas se Yahvé é Deus, vamos adorar Yahvé, né? O povo que não gosta de uma confusão, está agora, né? Vamos ver esse negócio aí, né? Aí pronto, botaram 2 bezerros lá, tentaram fazer com que a Baal descesse fogo do céu, não desceu. Quando foi a vez de Elias, desceu fogo do céu, e aconteceu toda a história que vocês estão cientes. Depois disso aí, Elias ora e volta a chover em Israel. E Deus mostra o seu poder através do seu servo. Mas a história não acaba aí. Depois de uma grande vitória, Elias foge com medo de uma mulher. Ele não teve medo de 400 profetas de Baal, mas teve medo de uma mulher. O que uma mulher ruim não pode fazer? Né? Então ele foge, fica numa caverna, passa um tempo lá, até que Deus chama Elias de novo e reanima ele ao ministério. E entre essas palavras de ânimo que ele traz para Elias, é que ele prepararia de fato um sucessor. E esse sucessor é Eliseu. Eliseu, ele é o profeta aos moldes de Elias, mas que faz muitos mais milagres do que ele. É interessante que ele chega para Elias diz assim, o que é que você quer que eu faça? Eu estou indo embora, vou ser levado pela carruagem de fogo, e o que é que você quer que eu faça por você antes que eu for embora? Aí Eliseu, que não era besta, né? Me dá aí uma porção dobrada do teu espírito. Ele fala, eita, pedido difícil, viu? Mas se você me vir quando eu for levado, é porque Deus respondeu ao seu pedido, né? Ou respondeu favoravelmente ao seu pedido. E de fato Eliseu vê e começa todo o seu ministério a partir daí. Quando, por exemplo, ele aumenta o azeite da viúva, quando a viúva de um profeta, o profeta morre, e aí ele pede uma ajuda a Eliseu. Eliseu diz, o que é que você tem em casa? Eu tenho vasilha. E para ninguém dizer que não tem nada em casa, né? Eu tenho vasilha. Tem o que dentro? Tem nada, mas eu tenho vasilha. E um potezinho de azeite. Faça o seguinte, pegue vasilhas, vá juntando aí, não poucas, o máximo que você conseguir. De uma maneira figurada, é como se ele dissesse assim, a medida do milagre que vai acontecer na sua vida, é a medida da fé que você vai ter. É o tamanho, a quantidade, cuidado com isso aí, viu? É passar a oferta, né? Cuidado com isso aí. Mas, o que acontece? Peça dos vizinhos. Não, ela tinha que arrumar com quantidade de vasilhas que ela pudesse arrumar. Pedisse, quanto mais vasilhas ele arrumasse, o azeite iria encher a quantidade de vasilhas que ela arrumasse. Se ela tivesse conseguido mais 3 vasilhas, ela teria mais 3 vasilhas cheias. Se ela tivesse menos vasilhas, era menos vasilhas cheias que ela tinha. Então, o milagre iria acontecer ali na medida da fé que ela se dispusesse a executar aquilo ali.
E aí ela colocou, primeiro, aquilo que ela tinha à disposição, que para muitos parecia nada, vasilha, mas era o suficiente. E outra, ela trouxe as vasilhas ao Senhor, né? Lembra quando passa aquele carro de som? Traga a vasilha. É inspirado nesse texto, né? E aí, ela trouxe, e aí o milagre acontece. O azeite é colocado nas vasilhas, enche-se aquelas vasilhas, e aí ela chega ao profeta e diz: olha, deu certo, o que eu faço agora? Venda tudo que você arrecadou, pague sua dívida, né? E o restante, você viva daquilo ali juntamente com os seus filhos, e de fato acontece, não? Deus não abandona a sua misericórdia para com seus filhos, nem depois que eles morrem, né? Que foi o caso do profeta, ele e sua família, e Deus continua provendo a partir daquilo que a gente já tem. Agora, a gente precisa oferecer e ter fé, né? Então, essa é a história da azeitona. Tem a história de Naamã, também é uma história muito interessante do texto bíblico. E Naamã, entre aquelas guerras, ele traz uma moça de Israel como escrava, né? E aí a moça vê aquela questão da lepra de Naamã e diz: olha, se você fosse em Israel, lá tem um homem de Deus que iria lhe curar. Começou a pensar naquilo ali. Sabe de uma coisa? Tem nada a perder, vamos ver se isso dá certo. Aí o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel. Diz: olha, manda aí aquele camarada que faz milagres, para que eu possa curar o meu servo. Aí o rei disse: esse rei quer arrumar confusão comigo. Quem é que pode fazer esse tipo de milagres na terra? Não tem. E Eliseu diz: olha, tem Deus em Israel, manda ele para cá. Naamã foi. Chegou lá, Eliseu não recebe Naamã. No primeiro momento diz: olha, vai te lavar no Rio Jordão, toma lá 7 banhos, e aí você vai ser curado, né? Claro, tem gente que ia passar um ano para tomar os 7 banhos, né? Toma 7 cada semana um banho, né? Então, ia passar umas 7 semanas para ser curado. Naamã foi curado num dia só, porque ele tomou banho 7 vezes, né? E aí ele é curado, ele se apresenta a Eliseu dizendo que dá a sua cura e tal. E acho interessante que veja a concepção daquele tempo sobre o Deus da terra. Diz: olha, eu vou levar uma carroça, 2 carroças, se não me engano, cheio de terra de Israel, terra, areia. Para quê? Para eu poder adorar o Deus de Israel lá. Gente, a cabeça do povo daquela época, né? Eles entendiam que o Deus era o Deus local, da terra. Eles levou aquelas carruagens para fazer um montinho de terra assim, e aí ele subia em cima daquele montinho e estava adorando a Deus ali, porque ele acreditava que era ali. Ele disse: olha, o profeta me perdoe, porque quando eu vou com o meu Senhor ao templo lá, ele, para poder adorar o Deus dele, tem que se agarrar comigo aqui, eu acabo tendo que me ajoelhar junto com ele. Aí Eliseu disse: não se preocupe com isso, não se preocupe com isso. Que coisa interessante, Eliseu, ele tinha a noção de realidade, né? Ele sabia que para alguém de um gentio, ele ter todo um conhecimento e a prática, a vivência de um cidadão de Israel era difícil. Era o que ele tinha naquela disposição, mas ele tinha no seu coração, Naamã, adorar unicamente o Deus verdadeiro, mesmo que fosse em cima de um punhado de terra. Diga.
perfeito, né? Mas querendo, ele estava promovendo de alguma forma, né? É complicado, né? Tem coisas que não cabe a gente estar julgando. Mas está errado, está certo, tá errado. Cara, o melhor seria que não fosse. Mas menos mal faz ele do que aqueles que fazem intencionalmente tendo outras opções, né? Então assim, não dá para a gente estar, não estou no papel de Deus para julgar o que alguém faz certo ou errado, mas eu sei que pelo menos esse aí não tem muita alternativa, né? Outros têm alternativa e mesmo assim não correspondem. Tem que sustentar a família dele, né? É complicado isso aí. Não dá para dizer que é uma coisa fácil, não. De fato, não dá para dizer que é uma coisa fácil você responder assim, ele tem que abandonar isso aí, mas você vai dar o sustento a ele? E aí? Né? Porque para os outros é fácil você apontar, né? E aí para você viver a realidade dele, como é que você faz? Né? É complicado, né? Então, tem coisas que eu prefiro não julgar, né? Não julgar. E como a gente não é, um dos nossos princípios batistas, né, é a total liberdade de consciência, então, cada um vai prestar conta de si a Deus sobre aquilo que fizer nessa terra. Aí acontece o cerco, a Assíria se revolta, começa a guerrear contra o povo de Israel, e eles armam um cerco dentro da cidade. Qual é a estratégia aí, né? Não dá para invadir diretamente, a gente cerca a cidade, corta ali suprimento de alimentos, e com o tempo, o povo ali dentro mesmo vão se acabando de fome. Isso se passa algum tempo, até que chega-se a vender esterco de pomba como se fosse coisa caríssima, né? Devido à fome que estava tendo naquela época, a ponto de o rei passar durante ali perto do povo, e uma senhora disse assim: olha, eu combinei com essa senhora o seguinte, hoje a gente come meu filho e amanhã a gente come o seu. Eu comi o meu, mas agora ela não quer dar o dela. Faça justiça aí, rei. Aí o rei rasga as suas vestes e diz: vamos matar Eliseu. É só sobra para o servo de Deus, né? Aí foi à tarde Eliseu. Quando eles estão chegando, Eliseu diz: está chegando aí um assassino. Quando ele se apresenta, Eliseu faz a profecia: amanhã, a essa hora, vai estar tudo desinflacionado. Gasolina R$2. Gasolina R$2. Você vai comprar R$1 de pão, vai comer a família todinha, né? E aí o que acontece? O soldado que estava assim, não, nem se Deus abrir uma janela do céu e derramar pão de lá, isso vai acontecer. Ele diz: pois é, você vai ver, mas não vai provar da bênção de Deus. Durante aquele intervalo da noite, 4 leprosos que estavam ali às portas da cidade de Samaria tiveram a brilhante ideia de dizer assim: olha, a gente já vai morrer de fome mesmo, então vamos lá no exército assírio, e se de repente eles quiserem matar a gente já ia morrer mesmo, a gente simplesmente vai morrer, então morre. Agora, de repente vai que a gente encontra misericórdia da parte deles e eles dão para a gente algum alimento. Aí eles vão até o exército assírio. Quando chegam lá, não tem ninguém. Aí eles fazem a festa, né? Igual a pinto no lixo. Come de tudo lá, se empanturram. Depois que já estão com a barriga cheia, começam a pensar: isso que a gente está fazendo não é bom. A gente precisa avisar ao povo que eles foram embora, né? E eles voltam para a cidade, avisam os portões da cidade, o rei manda alguns soldados para ir lá conferir, e de fato confirmam a verdade. E aí, quando eles vão abrir a porta, aquele soldado duvidoso inventou de ficar de porteiro,
ficou no meio do caminho, na frente de um povo morrendo de fome. Acabou-se, né? Aí, segundo o texto bíblico, ele morre pisoteado. E aí a profecia de Eliseu também se cumpre novamente, né? Agora, perceba o cuidado daqueles 4 leprosos em relatarem as boas novas, né? Que é um claro paralelo à nossa realidade. A gente era os leprosos, né? Já estávamos destinados à morte, não tínhamos mais esperanças. Ouvimos que no exército ali inimigo teria uma esperança de pão. Nós fomos lá, encontramos, nos fartamos, e às vezes a consciência não pesa, né? A gente precisa avisar os que ficaram na cidade que tem pão sobrando aqui fora e eles estão lá morrendo de fome. Quer dizer, essa é a ideia do evangelho, né? Falar às pessoas sobre a realidade que a gente já está vivendo. Bem, pessoal, vamos parar por aqui. E depois a gente continua a partir do próximo slide, né? Falando sobre o cativeiro do Reino do Norte, tá? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos agradecer ao Senhor mais esse momento. Sim, alguma dúvida, pergunta, angústia, decepções? Não tendo, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos aprender sempre um pouco mais da Tua palavra, Pai. Continua, Senhor, nos abençoando, nos dando capacidade de entendimento, possamos aplicá-la nas nossas vidas segundo a Tua vontade, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares e continua, Senhor, nos abençoando com a Tua poderosa mão sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.